Voltamos de novo. Estamos aqui de novo para poder dar continuidade aí ao nosso estudo, né? A segunda parte do tema de hoje, que é restaurando a comunhão quebrada. Eu não falei na primeira parte sobre um ponto interessante, que esses pontos são os 7 passos para restaurar a comunhão, né? São 7 passos para a restauração da comunhão. Nós vamos agora para o terceiro passo. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Não podemos parar. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de falar, antes de procurar solucionar o problema ou procurar a desavença ou qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Paulo nos aconselhou assim: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A frase cuidar-se é a palavra grega skopos, de onde formamos a palavra telescópio, microscópio, e significa prestar total atenção. Concentre-se no seu sentimento e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. É ouvir, é sentar, ficar ouvindo. O bom ouvinte é aquele que vai entender tudo o que está acontecendo ao redor. Você vê que quando um casal vai fazer terapia, né? E você vê que eu faço muito isso com os casais. Deixa eles falar à vontade quando a gente vai aconselhar casal. Aí um fala do lado, outro fala do outro. Aí eu falo assim: olha, quietinho, vou deixar ela agora. Aí ele fala, eu falo: agora você fala, agora você vai escutar. Aí assim a gente faz, né? E assim, na conclusão, né? No final das contas, eles ficam em paz e vão começar a entender um ao outro. Isso é muito importante. E também na mesma situação também de uma desavença, de uma guerra entre pessoas, alguém tem que tomar a iniciativa e ouvir, né? Eu sempre falo que o mais maduro, o mais inteligente dos dois, né, das duas pessoas, é o que vai mais ouvir, né? Aquela pessoa que fala muito, ela não é inteligente. Tanto que não é inteligente que não vai conseguir resolver o problema. Então a gente fica aquela coisa de ansiedade que vai afoito, querendo logo de imediato resolver o problema e dar solução do problema. Antes de tudo, nós precisamos ver a causa e vamos em busca sempre do efeito. Mas a causa, ela é o primeiro ponto de partida para podermos juntos resolver esse problema. Tá ok? Vamos lá. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre o que elas se sentem. Apenas ouça-as, deixe-as descarregar emocionalmente sem ficar na defensiva. É porque o que acontece? Mas você fez aquilo. Mas se você não fizesse aquilo, eu não teria feito aquilo. Então, tá entendendo? A pessoa, ela recebe a palavra, aí a pessoa: você falou isso comigo, falou isso com aquilo. E essa defensiva nossa é que prejudica o diálogo, prejudica a ação de Deus naquele momento. E muitas vezes Deus está nos ensinando muito isso. A escutar mais, a parar mais, para poder entender, dar mais atenção. Porque a pessoa, ela teve aquela procedência, de repentemente, aquela procedência veio de um ato ilegítimo meu, e aí nosso, né? E acabou provocando aquilo. Então são muitas situações ao redor que precisam ser avaliadas, mas somente vai ser avaliada se der atenção. Isso é verdade, né? Vamos lá? Continuando aqui. O sentimento, assim como a cabeça sinalizando me compreende mesmo quando não quer, os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, esses sentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi nos advertiu dizendo assim: meu coração estava cheio de amargura, fiquei revoltado, não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Na verdade, de alguma forma, como Davi disse aqui, todos nós agimos como fosse quando estamos feridos.
Todos nós agimos como animais quando estamos feridos, né? Sabe que o animal, a sua defesa está em atacar. E nós não fomos projetados para isso, para atacar. Nós fomos projetados para amar, né? Então é muita diferença. Aí, em contrapartida de tudo isso, nós temos aí a grande palavra do grande sábio Salomão. Diz assim: sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. É assim que se deve se proceder. A paciência, olha só, que interessante, a paciência vem do conhecimento, e o conhecimento vem a escutar a perspectiva dos outros. Quando você ouve, você está dizendo: valorizo a sua opinião, né? Preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Quando você ouve, você diz isso tudo, sem você mencionar, se você expor essa palavra, mas você menciona justamente isso. Você mostra, né, que você está se portando com aquela pessoa, está valorizando aquela pessoa. E no final das contas, o que mais as pessoas precisam é ser valorizadas. Vamos lá? Número 4. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve começar a admitir nos seus próprios erros e transgressões. É aquilo que nós falamos inicialmente. Às vezes a gente não consegue enxergar aonde nós erramos, porque nós não prestamos atenção ou não avaliamos o problema do modo geral, né? Então acontece isso é em geral, e precisamos rever isso. Olha aqui que Jesus falou: tire primeiro a viga do teu olho, então você verá que verá claramente, né, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então a gente, na verdade, tende sempre em olhar para os erros das pessoas. Essa é a dinâmica do que Jesus ensina aqui. Mas nós nunca conseguimos olhar. Então, para isso é preciso que nós olhemos no espelho, para vermos aonde está a trave nos nossos olhos, onde está a viga dos nossos olhos, o cisco dos nossos olhos. Já que temos pontos cegos, você precisará pedir uma terceira pessoa que ajude a avaliar as suas ações antes de encontrar com a pessoa com quem você tem um conflito. Vai lá, chega para alguém, pergunte para ela, converse com essa pessoa, né? Converse com alguém, preferência uma pessoa idônea, né? Uma pessoa com experiência na vida, tipo assim, o seu próprio pastor, um amigo meio maduro, uma pessoa que vai falar a verdade para você, que vai esclarecer a verdade para você, que vai dar um diagnóstico do que está acontecendo na sua vida e na vida daquela pessoa. Mas você tem que passar todo o detalhe, onde começou, e com certeza uma pessoa idônea, ela vai investigar isso na sua vida. Então converse com ela, vai lá, passe essa situação para ela, né? Então para que as coisas sejam bem colocadas. O texto bíblico fala que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Temos que tomar esse cuidado de acharmos que nós não erramos, né? Vamos lá? E o detalhe, deixa eu ler isso aqui. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quinto, não, cá são 7, faltam 3, faltam ainda mais ainda. E quinto, invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema de você se você estiver preocupado em identificar a culpa. Verá, você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? Então, na solução dos conflitos, a maneira como você fala é tão importante quanto o que você realmente fala. Se você falar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma ofensiva. Então, tem que quebrar esse gelo. O que a Bíblia diz? O grande sábio Salomão fala: quem tem o coração sábio, viu? Quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mas você consegue convencer os outros. Aí, quer dizer que às vezes quando nós queremos
trabalhar ou na defensiva ou na ofensiva, a resposta sempre vai ser a mesma. Então o coração sábio, a pessoa sábia, ele vai saber lidar com isso, ele vai compreender o outro lado de uma maneira bem clara. Vamos lá? Vamos pular aqui que o tema ruge, né? Sexto, coopere tudo quanto possível. Paulo diz, façam tudo possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, frequentemente custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunidade, faça o melhor que puder para chegar ao acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Vê isso, né? Vai lá, tem uma palavra de Jesus que fala assim, né? Ele fala assim, olha, vocês é aventurado quando mostra às pessoas como cooperam em vez de competirem e brigarem. É então que você descobre que realmente e o seu lugar o seu lugar na família de Deus. É tão bonito isso, você vai se sentir feliz e você poder cooperar. É porque às vezes tem pessoas que não cooperam, não ajuda nada, né? Ainda cria mais problemas ainda. Por último, antes de falar por último, cooperar significa você seguir os outros pontos atrás, ouvir, entender, não ver o pecado na pessoa, mas tentar encontrar a causa do problema, entendeu? Vamos lá, sétimo e último, dê ênfase à reconciliação e não à solução, né? A gente queremos encontrar uma solução, é o efeito das coisas. Vamos encontrar a causa, qual é o propósito, qual é a finalidade, o objetivo dessa conversa, é reconciliar, né? Se for preciso, esquecer o que foi dito, o que foi falado, passar uma borracha nesse assunto, entre aspas. Vamos nós reconciliar, vamos nós reaver novamente a nossa vida como era antes. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. Não tem como fazer isso. A reconciliação se atém ao relacionamento, enquanto a solução atém ao problema. Então vamos esquecer tem que tirar o problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde a importância e não raro torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento quando somos incapazes de resolver nossa diferença. Os cristãos muitas vezes discordam sincera e legitamente, dando opiniões divergentes, mas pondo discordar sem ser desagradável. Então vamos lá, para terminar aqui, não significa que eu vou discordar de uma coisa. Eu tenho um amigo, né, ou melhor, eu não vejo há muito tempo já, que nós discordarmos teologicamente, né? A gente discutia mesmo, o negócio ficava quente lá. Né? Ele tinha a sua ideia teológica, eu tenho a minha, a gente discutia. Mas tirando fora essa discussão, nós éramos amigos, nós trabalhávamos juntos, era aquela harmonia, né? Eu não vi ele mais, mas se um dia eu encontrar, com certeza nós continuaremos o nosso relacionamento de amizade. É muito importante isso, viu, queridos? Tá bom? Que Deus te abençoe. Essa segunda parte. Então eu queria agradecer porque você vê essas duas partes desse vídeo. Para entender que Deus te ajudou profundamente. Deus te abençoe. Fica o lembrete, o céu é o nosso limite. Tenha aí uma terça-feira abençoada e hoje estaremos lá na nossa igreja, né? Para podermos continuar aí na festividade da igreja e, Deus quiser, Deus continuará a falar conosco como falou no domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e assim, até o próximo vídeo.